Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, e a quem não pertencem as ovelhas, apenas vê aproximar-se o lobo, deixa as ovelhas e põe-se a salvo. E o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque não passa de mercenário, não se preocupando com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Também dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. E importa que eu as traga. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Louvor a vós, ó Cristo. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Nós celebramos hoje na liturgia tradicional o Dia do Bom Pastor. Não é uma festa litúrgica, é um domingo, mas a igreja dedica esse dia a Jesus, o bom pastor, e nos chama a atenção para nós rezarmos pelos nossos pastores que Ele colocou na igreja para nos guiar o caminho do céu. O pastor na igreja, o Papa, o Colégio dos Bispos, os bispos e os presbíteros, como colaboradores dos bispos, exercem esse pastoreio com o tríplice poder da igreja, que é o de Cristo, de ensinar, governar e santificar. A figura do bom pastor é uma figura muito antiga, embora no tempo de Cristo os pastores não eram muito bem vistos, eram pessoas que viviam no deserto, em geral eram pessoas mais rudes, mais simples, não eram bem vistas, mas Jesus mostra que Ele é esse bom pastor. A figura do bom pastor na igreja já aparece nas próprias catacumbas. As primeiras imagens de Cristo que nós vemos são imagens feitas nas catacumbas. E era exatamente a imagem de um jovem tendo uma ovelha nos ombros. Era a imagem de Cristo, bom pastor. E nós podíamos imaginar o que significava isso para aquele povo, porque na igreja primitiva, atender ao chamado de Cristo, ou seja, tornar-se cristão, tinha consequências muito sérias na vida. Muitas vezes perdiam os próprios bens materiais, perdiam o prestígio, e outras vezes perdiam a própria vida, por causa da escolha do seguimento de Cristo. O cristão, ele era objeto não só de zombarias, mas muitas vezes era levado aos tribunais, se tornavam alimento dos leões, outras vezes eram chicoteados, maltratados, crucificados, jogados em rios, perdia tudo isso por causa da escolha que faziam: quero seguir a Cristo. Não podiam publicamente professar a fé, outras vezes não só professar a fé publicamente, mas também em grupos, e eram obrigados a se reunirem
muitas vezes em cemitérios, em casas, escondidos. Mesmo assim, nós vemos que eles tinham, na figura do pastor, do bom pastor, a figura de Cristo. E aí nós ficamos nos perguntando se o seguimento de Cristo os levava a tantos sofrimentos, tantos combates, tantas cruzes, porque mesmo assim os cristãos olhavam Jesus Cristo como o bom pastor. Poderia parecer uma contradição, mas a resposta nos dá o próprio Jesus Cristo. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas me conhecem, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. O que quer dizer Jesus quando nos fala que conhece as ovelhas? Esse conhecimento que Jesus tem das ovelhas é um conhecimento, não apenas um conhecimento intelectual, mas a linguagem bíblica, o conhecimento significa muito mais que isso. Significa um conhecimento que leva a uma entrega, que leva a uma dedicação, que leva a estabelecer uma verdadeira comunhão dele com a ovelha. De modo que quando ele diz, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem, nós vemos aí um verdadeiro matrimônio espiritual, uma verdadeira comunhão entre Cristo, o pastor, e a ovelha. Como disse, não é apenas um conhecimento intelectual de fórmulas. E Nosso Senhor fala, conheço minhas ovelhas pelo nome. E nós vemos alguns exemplos no próprio Evangelho de como Jesus, ao olhar para as suas ovelhas, cita o nome. Simão, tu te chamarás Cefas. Simão, tu dormes. Simão, Satanás quis te joeirar. Simão, tu me amas. Quando chega, por exemplo, a Lázaro, no sepulcro, Lázaro, vem para fora. Chega a São Paulo, Saulo, que iria persegui-lo. Saulo, Saulo, por que me persegues? O próprio Judas, com um beijo, tu traz o Filho do Homem. E o que não dizer, por exemplo, de Maria Madalena, que vai ao sepulcro para chorar diante do sepulcro, e Jesus diz, Maria, e Maria reconhece, e aquele Maria do pastor para com a ovelha, levou a Maria Madalena a uma grande explosão transformadora de alegria pela vida, pela ressurreição de Cristo. Então Cristo chama suas ovelhas pelo nome, seja para admoestar, como a Judas, seja para trazer a vida, como a Lázaro, seja para chamar a atenção, ou cobrar, ou trazer mais próximo de si, como a Pedro, seja como para transformar, como a Saulo. O fato é que Ele conhece a cada um de nós pelo nome, e nós estamos aqui, somos cristãos, membros da Igreja de Cristo, porque nós fomos chamados por Ele. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi, para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. De modo que nós somos ovelhas de Cristo, porque Ele tomou a iniciativa de nos chamar, e nos chamando, nos chama pelo nome, e nos conhece. Ele sabe exatamente o que é cada um de nós, nossas qualidades, nossos defeitos, nossas fraquezas, nossas alegrias, nossas angústias. É o verdadeiro pastor que nos conhece, mas é um conhecimento de amor e vida, um conhecimento que nos leva a nos configurarmos com Ele, nos transformarmos nele, a termos os mesmos sentimentos que Ele. Ao ponto, como diz São Paulo, nos leva a uma conformidade tão grande com Ele, que já não sou eu quem vivo, diz São Paulo, mas é Cristo quem vive em mim. Se Ele é esse pastor, e Ele o é, aí nós entendemos que não há razão maior de viver, não há mais sentido na vida para nós cristãos,
senão a conformidade e o seguimento em Jesus Cristo. E nós devemos pensar muito nele. Devemos ser verdadeiramente apaixonados por Cristo, a ponto de imitá-lo, de querermos ter os mesmos sentimentos que ele. Tende entre vós os mesmos sentimentos que teve Jesus Cristo. Esse é o ser cristão. Muitas vezes eu tenho dito para vocês, como diz Papa Bento XVI, na sua encíclica Deus Caritas Est, a nossa religião é a religião de uma pessoa, não é de códigos, embora tenha fórmulas, tenha doutrina, tenha um livro, mas é o seguimento desta pessoa, da pessoa desse pastor, que é Jesus Cristo, que nos acolhe, nos pega nas mãos, nos leva nos braços, põe nos ombros, que cura as nossas feridas, que nos dá carinho, que nos dá o alimento, é Jesus. Ele é o pastor. E é esse pastor que nos dá os pastores, mas ele é o bom pastor. Maus pastores vieram antes, que não se interessavam pelas ovelhas, a não ser pelo lucro que as ovelhas poderiam lhes dar. Mas Jesus é esse bom pastor. Podemos dizer que ele é o único pastor, porque na verdade os pastores da igreja são pastores com Cristo, são na realidade a visibilidade de Cristo pastor, porque ele é o bom pastor. Mas ele coloca uma outra característica dele como pastor: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Como Jesus dá a vida por nós? São Gregório diz: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, porque ele deu a vida morrendo por nós na cruz. Dá a vida a cada dia, a cada santa missa. Dá a vida com a sua palavra. Ele é a palavra, o verbo feito carne. Dá a sua vida nos alimentando com a Eucaristia. Dá a sua vida nos inspirando com a graça. Dá a sua vida nos amando. Nós somos objetos do amor do coração de Jesus, que não poupa meios de mostrar esse amor. Então Cristo nos dá a vida. Por isso a nossa vida deve ser Cristo. Meu viver é Cristo, nos diz São Paulo. Mas nosso Senhor diz: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e é preciso que eu as chame. Ele dá aos apóstolos e à igreja o mandamento: ide pelo mundo inteiro e fazei de todos discípulos meus. Recolhei as ovelhas, as minhas ovelhas que estão espalhadas no mundo. Por isso a igreja, que é sacramento de salvação, ela tem esta missão de levar Jesus Cristo a todas as pessoas e trazerem as pessoas a Cristo. Trazerem para a sua igreja, que é a igreja católica. É verdade que muitos se separaram da igreja pelo cisma, outros se separaram pela heresia, como é o caso do protestantismo. São também ovelhas de Cristo que estão fora e que devem voltar. São filhos que saíram desta casa e que devem voltar. Por isso o verdadeiro ecumenismo consiste em nós nos aproximarmos desses nossos irmãos que são também ovelhas de Cristo, para que conheçam a verdade, a plenitude que está na igreja e voltem para a igreja. Juntos como família, estaremos como rebanho sob um único pastor, Cristo, e aqui na terra de modo visível, o Papa e depois o Colégio dos Bispos. E o verdadeiro ecumenismo consiste nisso, essa aproximação, primeiro vendo aquilo que nos aproxima, aquilo que nós temos de igual,
para depois vermos as diferenças e virem. Porque só a Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, é guiada pelo Espírito Santo, apesar das dificuldades que ela enfrenta, apesar muitas vezes dos nossos maus exemplos, a Igreja de Cristo é a Igreja Católica Apostólica Romana, que está sob Pedro e o Colégio Episcopal. E Cristo continua como pastor, visível na sua igreja, cuidando da sua igreja, guiando a sua igreja. Continua visível ali. E todo o nosso trabalho deve ser estarmos unidos nessa igreja, que muitas vezes passa por tempos difíceis, como esse que nós estamos passando agora, de pandemia. Hoje, Jesus continua na sua casa. Poderíamos perguntar: Jesus, o Senhor como pastor, abandonou suas ovelhas? Não. Jesus não nos abandona. Ele é pastor. Continua dando a vida por nós. Essa pandemia do coronavírus, ela ativa em nós, como qualquer situação que nos põe em perigo, uma espécie de comoção interior que nos leva a um apetite mesmo, a busca da sobrevivência, e nos impõe muitas vezes medo. E diante dessa situação, como diante de qualquer situação extraordinária que nos coloca no perigo, nós podemos ter 3 reações. A primeira reação é a reação do enfrentamento. Vamos enfrentar o problema para resolver. É a cabeça que vai trabalhar para enfrentar o problema. Esse enfrentamento material, como o caso dos médicos, dos profissionais da saúde, da segurança, dos governantes, também dos sacerdotes que estão na linha de frente, enfrentando o problema. Quer dizer, diante de um perigo como esse, a primeira atitude de alguns é de enfrentamento. A atitude de outros, diante do grande medo que se instalou, é o de fuga. Vamos fugir do problema. Então, alguns fogem para o interior, esperando tudo passar, fogem do perigo, esperam tudo passar. Outros têm uma espécie de fuga psicológica, fuga mental, e negam a enfermidade ou diminuem o seu perigo, a sua importância, fazem uma espécie de fuga, a coisa não é bem assim, é tudo muito propaganda, então terminam fugindo do ponto de vista mental do problema, como se ele não existisse. É a segunda reação, a de fuga. Outros simplesmente ficam indiferentes ou ficam frios, congelam e se isolam. E é essa segunda técnica, ou essa terceira reação que os governadores impuseram sobre nós. Isso ao nível do mundo inteiro, praticamente. Fica em casa, isole-se completamente. Fica em casa, é preciso ficar isolado do problema, isole-se do problema. Só que o problema vai lá através da propaganda, através da televisão, através da imposição, através do medo que se coloca, do verdadeiro pânico que se coloca no povo, de modo que aquele isolamento deixa de ser isolamento para ser uma espécie de enfrentamento desesperado, levando as pessoas a se desentenderem. No início da quarentena, todo mundo se dá muito bem, todo mundo se entende, se ajuda, né? Só que conforme o tempo vai passando, as pessoas se cansam e começam a já discutir, a brigar, a não se entenderem mais. Vem o problema financeiro, material, enfim. E a igreja não se abre, a gente quer ir à missa e não pode mais, e fica naquela confusão. Isso já começa a criar distúrbios, transtornos de relacionamento e até psicológicos e psíquicos dentro da própria casa. E aí vem a pergunta, né? Qual é a posição do pastor nessa situação? Porque a cobrança aos pastores, a nós, é muito grande. Qual é a posição do pastor? Existem inclusive movimentos de pressão aos próprios bispos para que
coloquem de novo as igrejas. E hoje, por exemplo, eu vi um vídeo em que um grupo de jovens, até bem intencionados, acredito eu, dizendo: bispos, devolvam-nos a missa. Quer dizer, como se os bispos tivessem tomado a missa. Essa expressão aí foi muito infeliz, porque na realidade foi um mecanismo de proteção das pessoas, sobretudo as mais vulneráveis. De qualquer forma, não olham que o padre e o bispo também são pessoas humanas, também estão sofrendo, também estão tendo esse tipo de reação que muita gente tem, e tem que enfrentar tudo isso, e enfrentar as pessoas. E são seres humanos, nós temos sentimentos, temos também desejos de atender ao povo, de cuidar do povo, de levar o evangelho ao povo, de enfrentar também esta pandemia, não só do ponto de vista material, mas do ponto de vista espiritual, moral, psicológico. Queremos estar próximos de vocês, mas nós somos seres humanos, também temos essas dificuldades e lidamos com vários tipos de pessoas, cada um de uma forma, que se digladiam, e na nossa cabeça fica tudo muito difícil de ter um equilíbrio. O equilíbrio nem sempre é fácil. O que é que nós devemos fazer como pastores? A primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês é que Cristo, bom pastor, não abandonou vocês, não abandonou a igreja. Cristo, bom pastor, não nos abandonou. Da mesma forma que na igreja primitiva, aquele povo estava sendo perseguido, maltratado, e tinham na figura de Cristo, bom pastor, o seu protótipo, o seu modelo, o seu exemplo. A mesma coisa hoje, Jesus continua sendo esse bom pastor que cuida de todos nós e não nos abandona. Nós, como pastores, procuramos atender, buscar, compreender as diversas situações. Eu tenho estado com muita gente durante esse tempo, cada uma com uma reação diferente, inclusive médicos, profissionais da saúde, o pessoal do direito, colegas, o povo, idosos, crianças, enfim. A situação não é simples. O importante é que Cristo continua cuidando da igreja. E esse desespero de muitos católicos que não têm a paciência necessária e que acham que vão perder a fé, me assusta. Me assusta porque se no Brasil se instaurasse o comunismo, em que fosse proibido praticar a religião, em que tivesse que voltar às catacumbas, eu queria ver quem é que persistiria na fé. Porque se a fé depende de estar num templo e na presença dentro de um templo, na situação em que nós vivemos hoje de pandemia, imagine se fosse uma perseguição mesmo religiosa, como acontece na China, nos países muçulmanos, por exemplo, como aconteceu na igreja, que tivesse que se reunir nos cemitérios, ficaria difícil, muito difícil para muita gente. Então nós temos que aproveitar esse tempo com o que nós temos em mãos. E fazer do que nós temos em mãos aquilo que Deus nos dá. Deus dá para todos nós a igreja. Nosso Senhor está presente aí com a missa, embora ainda em forma de transmissão, mas tem. Os padres continuam todos celebrando a missa para todos vocês. Celebrando, Cristo continua se oferecendo ao Pai, dando a sua vida por nós, a cada Santa Missa, em união com todos os cristãos do mundo inteiro, com todos vocês. Nós continuamos atendendo onde é possível. A igreja continua. Vocês têm acesso à palavra de Deus, podem estar aí em casa, lendo, ouvindo. É preciso acalmar os ânimos e confiar mais em nosso Senhor bom pastor, sabendo que Ele cuida, Ele não desampara. Não desampara.
Lembro quando eu tinha cerca de 15 anos, fui visitar a minha terra natal, lá na Paraíba, e queria conhecer lá o sertão, onde minha mãe tinha vivido um tempo, e fui lá, onde morava meu avô, e meu avô foi me levar para conhecer alguns membros da família. Foi em 1980, o ano que havia uma grande seca lá no Nordeste, anos que não chovia, os açudes todos secos, e a gente caminhava no meio da caatinga. Eu iria lá conhecer uma prima de minha mãe, um tio. Íamos conversando, os dois, meu avô e eu, conversando, ele contando as histórias, né? Ele era cantador, repentista, a gente ia contando as histórias dele para lá, para cá. Até que nós chegamos na casa da nossa prima. Eu estava com muita fome, né? Ele também, e muita sede, né? Caminhado no sol escaldante no meio da caatinga. E a gente pediu água, né? E ela trouxe aquela água, pegou num pote lá, aquela água velha, né? Barrenta. E me deu com muito carinho. Era o que tinha ali. E deu aquela água naquela caneca e foi a água mais gostosa que eu bebi na minha vida. Era o que tinha lá. E na hora de comer, não tinha muita coisa para comer. Ela então vai lá no pote de farinha, que tinha sido feita não sei há quantos anos, e procura lá no meio do pote de farinha um pedaço de beiju, que era feito junto com a farinha, né? E tira aquele pedaço de beiju, duro igual uma pedra, né? E mistura na água, e a gente começa a comer aquilo ali, mas que beiju delicioso, que beiju maravilhoso. Aquilo foi muito bom, foi um banquete para nós. E voltamos para casa, meu avô e eu, felizes, conheci meus tios e tal. Estivemos lá no Cariri, como chamam lá, a gente voltou, né? Estávamos bem alimentados. Era o que tinha. Ninguém reclamou ali uma coisa diferente. Era o que tinha. Ninguém ficou maldizendo a vida. Estávamos saciados. Era o que havia lá para comer. Hoje vocês estão em casa. E o que é que vocês têm em casa? Vocês têm em casa uma igreja doméstica, vocês têm uma família. Uma família. Que é a imagem da família sagrada. Vocês têm a fé. Vocês têm a Sagrada Escritura. Vocês têm o amor de Nossa Senhora. Vocês podem ter acesso à Santa Missa. Podem ouvir a palavra de Deus. Vocês têm a graça de Deus que foi dada aí no sacramento do matrimônio e no sacramento do batismo, que continua no sacramento da crisma que vocês receberam. Vocês têm tudo isso. Tem as inspirações da graça. Cristo, bom pastor, está aí presente. Não pode ainda estar presente na forma eucarística, ainda, infelizmente, mas está presente com a sua graça, com as virtudes que vocês podem praticar, com a alegria de estarem juntos, com o perdão de Deus, com o perdão de um para com o outro, com os sacrifícios. Ele está aí. É o que tem e é muito bom. Então, ao invés de reclamar o que não tem, valorize o que tem. Isso é que é importante. Enquanto tem. Para encerrar, perdoe-me ser longa essa homilia, gostaria de mostrar o exemplo de um pastor muito importante na história da igreja recente, que foi um arcebispo, um bispo vietnamita chamado François Vantuan, que viveu na época, no século passado, em 1975, exatamente 15 de agosto de 1975, ele foi preso pelos comunistas
e foi levado da sua diocese para bem longe. Não tinha mais a sua casa, não tinha mais a sua catedral, não tinha mais acesso ao povo. Ele queria se comunicar com o povo, se comunicava através de bilhetinhos, colocados no verso de um calendário, de um bloquinho de calendários, dava um jeito desses bilhetinhos irem para as casas, lá copiavam, colocavam nas árvores para as pessoas pegarem, aí ele escrevia isso, eram as cartas da prisão dele, mas eram cartas sempre cheias de esperança, de estímulo. Chegou um momento que nem isso foi possível, ele então foi levado para outra prisão, onde colocaram numa cela escura, úmida, fria, onde ele não tinha lugar nem para respirar direito, onde aproveitava um buraquinho para colocar o seu nariz para ver se vinha algum oxigênio, muitas vezes com água, não tinha lugar para dormir direito. Depois trabalhos forçados, depois foi mandado para um campo de prisioneiros, e ele dizia que ele perguntava para Deus, por que tudo aquilo, né? Eu que amo a Deus, e ele sentiu uma inspiração, como se Deus dissesse para ele, você ama a Deus, ou você ama o trabalho de Deus? E ele entendeu, e na realidade ele amava mais o trabalho do que o próprio Deus, então Deus disse para ele, me ama. E ele começou a valorizar as pequenas coisas, a valorizar todos os segundos da sua vida, e dizia que na prisão, cada dia representa milhares de outonos, mas ele dizia que toda reta ela é formada de pontos que se juntam, assim a nossa vida é formada de segundos e de minutos, que temos que juntar. E quando nós juntamos esses minutos, esses segundos, e cada minuto ou cada segundo eu procuro viver bem, procuro ser santo, da melhor forma naquele segundo ou naquele minuto, e vou juntando tudo isso, eu vou ser santo, vou ter uma vida santa. E se eu, cada minuto eu tenho um ato de esperança, ou transformo num degrau da esperança, e junto todos os minutos com esperança, eu tenho a esperança. Porque a esperança é uma virtude, e como virtude são atos e mais atos que se juntam. E ele, quando ia celebrar a missa, para celebrar a missa, como fazer para celebrar a missa? Ele mandou pedir por um bilhete lá, perguntaram o que ele desejava de fora, e ele queria remédio para estômago. Aí os fiéis entenderam que ele queria vinho para celebrar a missa. E guardava, e para durar muito tempo, ele celebrava todos os dias. E ele diz, eu celebrava todos os dias com 3 gotas de vinho e 1 gota de água na palma da mão. E com a hóstia ou um pouco de pão, ele ali celebrava a missa escondido, muitas vezes no escuro, outras vezes embaixo de um lençol, e dizia que aquela era a sua catedral, ali era a minha catedral, e dizia que foram as melhores missas, as mais belas que ele celebrou na vida. Era um bispo. É realmente uma testemunha de um pastor, né? E diante das dificuldades, diante de todos os problemas, ele procurava enfrentar com alegria, sem se acomodar, mas se colocando nas mãos da providência, para que a providência o conduzisse. E ele ficou nessa situação, não foi um mês de quarentena, foram 13 anos. 13 anos. E nós estamos reclamando de um mês que a gente não vai à igreja, sem culpa própria. 13 anos.
E depois ele nem mais pôde ir para a diocese, foi exilado e foi lá para Roma. O Papa João Paulo II o transformou depois em cardeal. O comunismo fez isso com ele, né? Nossa fé, ela precisa ser mais profunda. Ela precisa ter ser mais alimentada, não só intelectualmente, pelas fórmulas que nós decoramos no catecismo e dizemos eu creio, mas ela deve ser transformada em nossa própria vida. Uma fé que deve ser viva, que deve ser vivida e disposta a enfrentar tudo por nosso Senhor. Tudo. E é uma coisa muito interessante no François Vantois, ele estava unido, e ele dizia isso, a todos os fiéis da sua diocese em cada Santa Missa que ele celebrava. Depois distribuía a Eucaristia por baixo dos lençóis lá, quando podia, entre alguns presos que eram católicos. Depois fazia um trabalho de apostolado lá, entre os presos também, alguns eram budistas, outros muçulmanos, enfim, de outras religiões, outros não acreditavam em nada, como os soldados que eram comunistas. Mas ele dizia, eu estava unido a todos os fiéis na Eucaristia, sozinho, numa prisão escura. E os fiéis se sentiam unidos ao seu bispo, na Eucaristia que ele celebrava, porque ninguém celebra a Eucaristia sozinho. São lições de pastores, e nós tivemos muitos outros, mas quis trazer esse que está muito próximo de nós. Morreu no ano 2002, relativamente pouco tempo, para mostrar que nós precisamos ter uma profundidade maior na nossa fé e confiar na igreja. Confiar em Cristo, bom pastor, que não desampara a sua igreja, que não nos abandona. Aparentemente, podemos até achar que ele está dormindo, mas não, está agindo na igreja, como está agindo aqui, nessa igreja, nessa diocese e em tantas outras, cada uma de acordo com as suas peculiaridades. Na China, na Europa, enfim. Cristo, ele continua como bom pastor. Agora eu pergunto para vocês, e aqui encerro, nós cobramos muito dos nossos pastores, mas nós somos boas ovelhas? Ouvimos a voz do pastor? Procuramos seguir o chamado de Cristo? Ou queremos fazer dos nossos pastores apenas máquinas de sacramentos, que estão a nosso serviço? É uma pergunta que devemos fazer. O que é que nós damos aos nossos pastores? Jesus diz, eu conheço as minhas ovelhas, mas logo diz, elas me conhecem. E esse conhecer, já expliquei o que significa. Peçamos, pois, a Nossa Senhora, a mãe da igreja, que nos dê bons pastores. Rezemos pelos nossos pastores, rezemos pelas vocações e peçamos a Maria Santíssima que nos guarde e nos alimente nesse tempo de dificuldade, para que ao voltarmos sejamos melhores do que somos até hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.